Eu sou Ana Raquel Otaviano, assessora técnica do COSEMES do Rio de Janeiro. Gostaria de dar as boas-vindas àqueles que nos assistem e que nos ouvem, nesse podcast, que é uma edição temática com a pauta da saúde da população negra. Hoje a gente tem aqui a alegria de conversar com a Isabel Cristina Gama de Souza, assistente social da Coordenadoria de Igualdade Racial do município de Magé. Isabel, te agradecer muito, né, por nos conceder aí um tempinho para gente. E eu te pediria que você se apresentasse para quem nos assiste ou nos ouve, por favor. Boa tarde, meu nome é Isabel Cristina, eu sou formada em serviço social, tenho pós-graduação em saúde, não, em políticas públicas na saúde e estou como coordenadora da igualdade racial no município de Magé. Então, Isabel, o nosso podcast tem esse tema. Nós temos entrevistado gestores, autoridades, pesquisadoras, e você representa aqui hoje para a gente o segmento de trabalhadores e também, no seu caso, né, você ocupa uma coordenadoria, o que é de igualdade racial de um município. Mas do ponto de vista, né, de trabalhadora da saúde, que a gente entendeu aí que você executava um trabalho voltado para a Política Nacional de Saúde da população negra, eu te pediria que você contasse um pouco para a gente, assim, como era esse trabalho, como ele começou, né, o que era feito aí no município de vocês na área da saúde. Na verdade, eu trabalho com saúde da população negra desde 2005, quando eu atuava como técnica de enfermagem, trabalhava no Quilombo Maria Conga, que Magé é uma terra quilombola. Aham. Fiz a faculdade de serviço social, vim para a Secretaria de Saúde, quando eu terminei, e começamos com o programa de doença falciforme, que também é uma política de saúde da população negra. Sim. Então, através desse ambulatório de doença falciforme, nós trabalhamos sempre a questão da saúde dessa população. Porque a anemia falciforme não é a única doença que a população negra tem em sua maioria, né, atinge a maioria da população negra. Tem a Uhum. hipertensão, tem a diabetes. Então, o nosso trabalho sempre foi levar informação para as pessoas, porque no município já existe todos esses programas de hipertensão, de diabetes, como o ambulatório de doença falciforme, a gravidez de alto risco, só que muitas vezes a pessoa não tem informação de que o município oferece esse trabalho. Uhum. Então, o nosso objetivo sempre foi estar nas praças, nos calçadões, onde tem evento público, o ambulatório de anemia falciforme sempre estava presente para falar sobre essas patologias. Há 2 meses eu fui transferida, né, para a Coordenadoria de Igualdade Racial, mas o trabalho com a saúde da população negra continua. Esse Uhum. é o Uhum. principal. Às vezes a gente precisa de estratégia para conseguir alcançar um alvo. Sim. Então, eu estou articulando com a atenção básica do município. Nós já selecionamos 13 unidades de saúde para ser polo, piloto, né, da implantação do programa da integral de saúde da população negra. Esses Uhum. enfermeiros já estão com capacitação agendadas para setembro. E o Uhum. nosso trabalho continua. Através da coordenadoria, eu agora continuo realizando essas ações, continuo levando o banner da anemia falciforme, o Uhum. informativo da anemia falciforme, só que também agora eu levo informação sobre racismo, injúria racial, focando na lei, explicando para as pessoas que isso é crime. Uhum. Tenho visitado comunidades quilombolas. Essa semana também eu visitei uma escola, falei para 6 turmas de alunos sobre o Uhum. tema, Uhum. porque a saúde da população negra ela também está muito ligada ao racismo, né? Que nós Sim. sofremos. As injúrias racial, que traz depressão e várias outras enfermidades, até a hipertensão, diabetes, são doenças que muitas vezes são emocionais também. Sim. Sim. Então, embora eu não esteja mais lá na saúde, o meu sonho, que é a política integral de saúde da população negra, ele continua.
E eu continuo articulando para que ele seja alcançado na sua totalidade. Uhum. Sim, sim. Deixa eu te perguntar, quando vocês começaram esse trabalho na saúde, através do ambulatório de anemia falciforme, vocês iam até as unidades? Como que isso funcionava? Isso. Nós começamos o ambulatório. A gente não tinha muita noção, né, de como criar esse ambulatório. Então, a doutora Márcia Alves, ela veio no município, ela capacitou a equipe multiprofissional. E no início íamos eu, que era a coordenadora do programa, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem. Levávamos o nosso banner, nossos informativos e explicávamos o que era anemia falciforme, o que é o traço falciforme, porque muitas pessoas confundem, elas acham que tem o traço e são doentes, outras têm a doença e não sabem. Então, muitas pessoas nem se tratam porque não conhecem a doença. Essa doença, embora tenha um alcance muito grande na população, ela ainda é muito discriminada, então ela é muito desconhecida. Então, é importante, sim, que a gente vá nas unidades de saúde e fale sobre isso nas salas de espera. E também houve uma capacitação de enfermeiros, agentes comunitários de saúde, para fazer a busca ativa dessas pessoas, Sim, porque no início nós não tínhamos nem pessoas para atender, que as pessoas só iam no Hemorrio. Quem tinha entendi. anemia falciforme não vinha no município, ia no Hemorrio direto. Então, nós tivemos que conquistar esse público também para trazer para o ambulatório. Entendi. E além da anemia falciforme, é porque você falou aí de trabalhar com os trabalhadores da saúde sobre o tema do racismo. Como que isso Isso. acontece? Como que você acha como isso é recebido? Como os trabalhadores da saúde interagem com isso? Então, porque quando você faz uma capacitação, e aquele profissional ele é capacitado, mas ele tem a conduta pessoal dele, né? Então, Uhum, hoje, como isso se tornou crime, a nossa abordagem mudou, porque antes era conscientizar, porque o profissional de saúde, principalmente quando ele se forma, ele tem que ser humanizado, tem que entender que ele está atendendo um indivíduo, independente de cor, raça, etnia. sim. Só que muitos, né, eles estudam isso, mas na prática não colocam isso. Uhum, Então, hoje, nós levamos um informativo informando a lei, sim. não só para o profissional de saúde, mas também para aquela pessoa que ele atende. Que aquela pessoa ter a consciência de que se ela for vítima de injúria racial, de intolerância religiosa, racismo, ela tem como denunciar. Se ela Sim. não quiser ir na delegacia, ela pode usar o Disque 100, mas o nosso papel é colocar as pessoas, a lei, tirar as pessoas da ignorância, porque enquanto as pessoas ignoram a lei, elas agem segundo as suas opiniões pessoais, mesmo Sim, profissionais. sim, Infelizmente, né, 20 anos de saúde, a gente vê muita situação assim, vê a diferença que as pessoas são tratadas pela sua raça, pela sua cor e pela a sua etnia, isso em todo lugar. Então, a gente tem que mostrar para elas agora que elas estão cometendo um crime, para que sim, elas tenham consciência e guardem as suas opiniões pessoais para suas casas, não sim, para o ambiente de trabalho. O sim. objetivo é esse. Isabel, com esse trabalho, né, bonito que você faz, como você vê a situação, né, do racismo no cotidiano da assistência em saúde, né? Como é o que você mesma falou, que às vezes o profissional traz para o cotidiano da ação dele essas visões, às vezes, pessoais, né? E a gente tem Isso, aí todo um trabalho de enfrentamento, né? De contribuir para mudanças de mentalidade, né? Que as pessoas desmontem um pouco essa visão equivocada de que uns são inferiores ou superiores, né? Mas assim, efetivamente, no dia a dia da saúde, o que que você acha que isso representa, né? O que que representa é, o racismo no dia a dia? representa muita dor para as pessoas. Eu tive relatos de pacientes que abandonaram o tratamento
porque ao chegar na emergência, esse paciente foi até numa UPA. Ele Uhum, relatou que quando ele chegou e ele já sabe a medicação que faz com que a dor dele passe, e uhum, muitas vezes aquele médico que está ali entende que eles são dependentes químicos. Então, uhum, eles são tratados de uma forma errada, a ponto de o médico falar para ele: olha, você não volta mais aqui, que eu não vou te fazer mais essa medicação. uhum, Porque achou que uhum, ele fosse viciado naquela, né, tivesse uma dependência daquela medicação. E não é, quando a crise álgica da anemia falciforme vem, ela chega ao nível 9 até 2. Às uhum, vezes eles têm até que transfundir para conseguir sair dessa crise. Mas uhum, muitos médicos ainda, embora tenham estudado, eles usam, eles ainda agem dessa forma, de achar que a uhum, pessoa ela tem dependência química e elas são discriminadas mesmo. uhum, Sabe, eu tenho um relato de uma paciente que chegou há pouco tempo aqui no município, ela veio da Bahia, e ela relatou que quando ela chegava lá na emergência, ela era muito, muito maltratada. Ela ficou encantada com o atendimento que ela teve. Ela precisava da medicação de hidróxido de ureia, nós conseguimos viabilizar para ela, e ela ficou encantada, que ela falou assim: poxa, mas aqui é muito diferente, porque eu não era tratada assim. Mas mesmo aqui no nosso município, dependendo do médico, dependendo do profissional, do enfermeiro, o paciente ainda enfrenta essa discriminação, sim. É racial e também pela dependência da medicação, que é o tramol, que é muito forte, ou então a morfina, quando a crise está muito forte, que eles precisam usar. Não só pela raça, mas também pela medicação que a pessoa com doença falciforme tem que usar às vezes. entendi. Isabel, muito obrigada pelo seu relato. Muito obrigada por ter nos concedido essa entrevista, essa oportunidade de conversa. Eu às vezes me emociono com as entrevistas que eu faço, porque que eu fico pensando, né? A gente fica pensando, né? Tem gente que às vezes nega o racismo e você vê, você está falando de pessoas com doença falciforme, que às vezes chegam num serviço de saúde e precisam de uma medicação para dor e tem o seu atendimento em saúde atravessado pela questão racial de um jeito que você vê, né? Isso é doloroso, isso Isso é é, sofrido. A gente tem muito trabalho por fazer e assim, parabéns pelo seu trabalho. Que bom que obrigada. você inicia um trabalho no SUS, mas que bom que agora você é coordenadora de igualdade racial de um município. Há muito por fazer. Sim, De toda forma, assim, o SUS se orgulha de profissionais como você. Eu, enquanto COSEMES, te parabenizo. Você faz diferença com certeza, principalmente na trajetória daqueles que precisam mais, daqueles que sofrem muita discriminação. Assim, parabéns, meus parabéns. obrigada, O SUS se obrigada. orgulha de você, a gente se orgulha do SUS e o SUS se orgulha de você. Parabéns e Ai, muito obrigada, obrigada. obrigada, eu que agradeço. Tchau. Tá.